Meus caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, paz e alegria no Senhor. Queridos irmãos, às vezes pode nos parecer tão sombria a realidade da vida, tão sombria a continuidade dos dias, que nós esquecemos do que Jesus fala em Mateus 5, ao chamar de bem-aventurados os pacíficos, os misericordiosos que choram, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres. Muitas vezes nós esquecemos que o que nos acontece de ruim pode ter em si uma fagulha. E uma fagulha, irmãos e irmãs, é o que produz o incêndio. Nem sempre o incêndio é negativo. O incêndio pode ser positivo, como os homens, não é? Que aram a terra e precisam da dinâmica de queimar o solo, que não é devastação, que não é o fogo na mata, que não são os incêndios criminosos. Existem coisas que podem ser fagulhas do bem, acontecimentos que podem nos despertar para coisas que nós não havíamos descoberto ainda nessa vida. Quantas pessoas, depois de um grande trauma, abriram seus olhos para valores que não passam? Quantas pessoas, depois de grandes golpes, abriram seus corações para valores que não acabam? Quantas pessoas eu e você conhecemos que venceram grandes perdas, passaram por grandes lutos, por grandes decepções morais e hoje são pessoas de grande maturidade, de uma percepção da realidade humana bastante apreciável. Quantas coisas aconteceram na minha vida e na sua que hoje são lições inquestionáveis. São ensinamentos do Divino Pai Eterno. Quantas coisas eu e você passamos que não passaremos mais, porque agora ajustamos os passos com a prudência e a sabedoria que habitam agora o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. No momento que nós estávamos passando, não é? Pelo trânsito da dor, nós não conseguimos pensar o que nós pensamos hoje. Não conseguimos sentir o que sentimos hoje. Mas a sabedoria, digamos assim, incorporou o nosso raciocínio. E hoje olhamos para aquele episódio super doloroso como um grande aprendizado. Não passaremos por ele outra vez, a menos que queiramos. Se eu me refiro a relacionamentos, a negócios, a situações com coisas, pessoas que nos trouxeram uma grande maturidade, um grande ensinamento para o dia de hoje. O sofrimento, ele pode ser uma grande intervenção de Deus em nossa vida. Às vezes quando nós falamos, meu Deus, eu passei aquilo porque foi tua vontade, mas fica um saldo tão negativo sobre a vontade de Deus, que nós corremos o risco de pensar que Deus é mau e perverso, que Deus é cruel. Vocês imaginam um casal que perderam o filho único, a filha única. Pensemos em alguém que contraiu uma doença considerada mortal. E ao dizer que aquilo era a vontade de Deus, é preciso uma reflexão bem madura, ampla, para a gente não achar que Deus tem uma dívida conosco naquilo que nos aconteceu. Que Deus foi covarde, que Deus foi mau, que Deus foi perverso com aquilo que permitiu acontecer em nossas vidas. Para nós entendermos a mística e a dinâmica da vontade de Deus, precisamos de um conjunto de episódios, precisamos de um conjunto de acontecimentos para formarmos os mosaicos e com os mosaicos o quadro final da percepção do que seja a vontade de Deus.
No primeiro momento, a nossa vontade não casa com a vontade de Deus. No primeiro instante, a nossa compreensão não conjuga com a compreensão divina sobre o que nos acontece. Volto aqui a dizer, um casal de filho único, e este filho único falece. Morre num acidente de uma doença grave. O que dizer para um casal desse? Não se deve dizer, se deve ser. Compaixão, paz, misericórdia, consolo, entendimento, acolhimento de sua dor. O que dizer para uma pessoa que dedicou a sua vida num casamento 30, 40 anos a alguém e foi traída agora? Por um amante irresponsável, e por um marido irresponsável, por uma esposa irresponsável, por não valorizar 30, 40 anos de uma relação. Não tenho o que dizer. Nós precisamos ser ao lado dessa pessoa que está passando por essa baioneta, no coração, por este ferimento na alma. Então tem momentos da vida que nós não temos o que dizer também. Como dizia, a Madre Teresa de Calcutá, tem horas que nós devemos nos sentar e assistirmos o episódio da vida na condição de plateia, para depois avaliar. Precisamos saber que nem tudo que nos acontece de ruim tem um feitio funesto, negativo. Pode ser que puxe dali um grande processo de maturação, um grande processo de maturidade, de autocrescimento, de autoconhecimento, de autopercepção. Porque, meus irmãos e irmãs, por meio da autopercepção, do autoconhecimento, eu e você vamos viver mais ou menos bem neste mundo, nesta sociedade tão desumana. Pelo autoconhecimento eu saberei quais os meus limites, quais as minhas ousadias e as minhas finitudes. Aquilo que me acaba, aquilo que me eleva, aquilo que me promove e aquilo que me nega como pessoa. O autoconhecimento vai me ajudar a viver com os outros e gerenciar comportamento dos outros e meus, a entender postura dos outros e minhas. O autoconhecimento me fará avançar ou recuar em relacionamentos, condutas, procedimentos, ideias. Sabe quando você está num diálogo com pessoas e o diálogo se torna uma coisa tórrida, negativa? Então é hora da prudência falar e o silêncio dominar aquele instante. Não adianta prosseguir. Então hoje, na reflexão, eu deixo para vocês essa condição de nós entendermos que nem tudo o que nos acontece tem uma característica de maldade expressa. Pode ser que comece um novo tempo, uma nova etapa em nossas vidas, a partir de uma dor, de um desalento, de uma decepção, de uma traição feita a nós. Pode ser que uma nova aurora se levante a partir de um momento. Até porque quando uma pessoa está sofrendo uma mágoa, um ressentimento, uma saudade, uma dor, um desapontamento, uma decepção, chega uma hora que a própria pessoa diz para si mesma: chega, já sofri tudo o que tinha que sofrer nessa situação, agora chega. Já padeci tudo o que tinha que padecer nesta causa, agora chega. E aí, meus irmãos e irmãs, começa um novo ser, uma nova personalidade. O que eu chamo nos meus cursos e palestras, a personalidade restaurada. Depois de uma dor, de uma decepção, de uma traição, de um desapontamento. Uma personalidade restaurada, rediviva, redimensionada, reconfigurada. Que Deus assim nos abençoe, dando-nos a sua graça, a sua bênção e a sua luz, para bem vivermos aqui, porque a vida é uma experiência cotidiana do poder infinito de Deus, da sua graça, mas também do sujeito da história que eu sou. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Christus Dominus.